Há pouco nós cantamos uma oração, esta oração de pedir a Deus que mostre Cristo, que mostre a sua vontade, que fale connosco, que nos conduza, que nos alimente na sua palavra. E acreditamos que ao ler as Escrituras, ao compararmos a Escritura com a Escritura, Deus vai cuidar de nós, vai nos alimentar a alma, vai nos fortalecer. E é o Espírito Santo que faz isso. Nesta carta, logo no capítulo 1, ele é apresentado como o Espírito de Santidade. Mas no capítulo 8, várias expressões são usadas para descrever o Espírito de Deus. O Espírito de vida que conduz, que faz andar, viver, que dirige a mente para a vida e paz, que habita o cristão. É chamado de o Espírito de Cristo, que mortifica os feitos do corpo. É o Espírito que guia, que confirma, testemunha ou testifica, assiste na fraqueza, que intercede e sonda os corações. Estão aí os versículos que mostram onde podemos encontrar a base para estas afirmações, esta descrição do Espírito do Senhor. Mais à frente, no capítulo 15, ainda há mais uma referência ao Espírito Santo como aquele que santifica. Romanos capítulo 15, versículo 16. E lembrando o nosso querido Carlos Osvaldo, nosso professor, com uma capacidade de síntese muito especial, ele resumiu este capítulo com esta expressão do poder da santificação, porque é um capítulo que fala sobre santidade, pureza, especialmente o versículo 13, nós também já vamos enfatizar, mas esse poder da santificação permite que os crentes desfrutem do ministério do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que dá segurança de vitória na vida cristã. É o que o Espírito Santo faz em nós ao nos santificar, ao nos purificar, que nos permite viver essa segurança. E também, resumindo estes versículos, há mais uma frase que estes de 12 a 17 que podemos olhar. A vida em submissão ao Espírito é um padrão que os crentes irão obedecer à medida que são guiados pelo Espírito e a desfrutar da sua filiação, do facto de serem filhos de Deus. O padrão esperado para os crentes é a obediência à orientação do Espírito, abandonando os padrões antigos de pecado. É isso que se espera de um crente, é que ouça o que o Espírito diz às igrejas. À igreja, às almas, à sua alma, que lhe diga a si. O padrão esperado para os crentes é a alegria crescente no seu relacionamento de filhos, na segurança e esperança de glorificação. Isso deve nos dar alegria, olhar para a frente, olhar para o futuro. A nossa esperança, seremos glorificados, e é assim que termina este capítulo com essa ideia, descrevendo aquilo que nos aguarda e a alegria que nós viveremos com o nosso Senhor. Ainda que ouçamos e tenhamos que ler coisas difíceis, com esta ideia, ninguém gosta de ser devedor, mas Paulo começa nesta parte, no versículo 12, a dizer: irmãos, nós somos devedores. E devedor é alguém que está constrangido, é alguém que sente uma pressão. Mas ele diz aqui: nós somos devedores ao Espírito, nós estamos constrangidos a viver segundo o Espírito. Há como que uma pressão sobre o crente para fazer o que é certo. Não há uma paz com o pecado, não há uma paz com aquilo que desagrada a Deus. É uma ideia que Paulo já tinha usado no início da carta, no capítulo 1. Ele diz: eu sou devedor, é alguém que tem essa consciência de que deve a outrem, que tem uma obrigação. Ele diz no capítulo 1, versículo 14: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Porque eu sou devedor, eu sei que é minha responsabilidade, eu sei que é meu dever pregar o Evangelho. E mais à frente, no capítulo 13, ele menciona esta mesma ideia da dívida. E ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nós temos essa dívida, nós somos devedores de amor, de compaixão uns para com os outros e com a humanidade que ainda não conhece o Senhor. Por isso, pregar o Evangelho é uma responsabilidade, é uma missão que está sobre nós. E Paulo diz: eu sou devedor como crente, porque eu vi o Evangelho e eu vi as ordens de Jesus e eu sei que eu tenho que falar do amor de Deus e mostrar o amor de Deus e, na verdade, eu tenho que amar as outras pessoas.
Ainda sobre esta ideia do dever em relação ao Evangelho, uma outra carta, uma outra passagem importante, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz assim: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Se eu falo de Jesus, se eu falo do Evangelho, não tem nada de especial para dizer acerca de mim, eu só estou a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu sou devedor aos que ainda não conhecem. Eu tenho essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade do despenseiro que me está a confiar, mesmo que não me apeteça, mesmo que eu não goste da ideia de estar a falar com pessoas estranhas, de outras culturas, pessoas que eu não conheço, mas é minha responsabilidade. Eu devo fazer isso. Eu sou cristão, eu sigo Jesus, é assim que Ele planeou e é assim que Ele quer realizar a sua obra na terra, é por meio de mim, dos meus irmãos, por meio da igreja. Paulo dizia: eu sou devedor, e nós entendemos que somos devedores. Nós temos essa obrigação, pesa sobre nós essa obrigação. Somos devedores ao Espírito de Deus, somos constrangidos a viver segundo o Espírito. E se vivemos segundo o Espírito, nós vivemos para Deus, vivemos para aquele que dá a vida. Mas tem esta ideia no versículo 13: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. A carne é aquele resultado das lutas que existe dentro de nós, do nosso corpo. É algo complexo, sim, essa complexidade das paixões pecaminosas, esses desejos intensos que nós temos, fazem parte da nossa experiência humana, da nossa cultura, aquilo que nos é ensinado, mas muito relacionado com as nossas sensações, os nossos sentidos, aquilo que nos dá a sensação de conforto ou de prazer. E é uma complexidade de paixões pecaminosas, são geradas pelo pecado por meio do domínio remanescente, que é o nosso corpo. Ainda lidamos com essas coisas porque estamos neste corpo. E nós sabemos que o pendor da carne dá para a morte, como já lemos no capítulo 6, no versículo 21, quando somos governados, dirigidos por esses impulsos, pela carne, por esses desejos, quais são os resultados que nós colhemos? Coisas das quais nós temos vergonha. Nós não queremos falar sobre essas coisas, que as pessoas saibam o que é que nós fazemos quando simplesmente damos lugar à carne. Essas coisas prejudicam o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, prejudicam muitas vezes a nossa saúde, a nossa paz, roubam-nos a alegria, terminam em morte. Se não formos libertos dessas coisas, o fim desse comportamento é a morte prematura, é a destruição. O salário do pecado é a morte, nós lemos no versículo 23. E no capítulo 7, versículo 5, lemos: quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então essa é a descrição do que é a carne e como é que a carne trabalha, o corpo, esses desejos, essas inclinações, esse pendor que nós temos em nós. São descritas algumas das obras da carne, o comportamento da carne em Gálatas 5, essa lista está a partir do versículo 19. Prostituição ou imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Portanto, caminhar para a morte, como nós lemos aqui em Romanos, é sinônimo de não herdar o reino de Deus. A morte, a verdadeira morte, a morte mais temível é estar longe de Deus, afastado de Deus. O Deus que dá vida, o Deus que dá verdadeira alegria. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. É o que nós lemos em Gálatas 6, 8. Se alguém está a semear para os prazeres do corpo, e é isso que quer, é viver o aqui e agora, e as sensações que a carne pode dar,
está a semear ventos, vai colher tempestades de corrupção. Em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, tem palavras que são sinónimos dessa segunda parte de Romanos 8:13, que diz em Romanos: se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, matar o corpo, fazer guerra contra as obras da carne, se mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo diz de outra forma, mas a ideia é a mesma: fazei morrer a vossa natureza terrena. Mortifiquem os feitos do corpo. Matem. A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus fica zangado quando há este tipo de descontrolo, quando não há domínio, quando não há esta sabedoria de Deus na prática. Lemos na primeira carta de João que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não pratica o pecado de uma forma normal, natural. Isso é coisa do ímpio, é coisa de quem não conhece Jesus, quem não conhece a salvação, quem não conhece o Evangelho. O que permanece nele é a divina semente. Quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, aquele que é nascido de Deus, tem a divina semente que é o Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É por isso que nós precisamos deste tipo de constrangimento, deste confronto com a palavra de Deus, para lembrar, nós não podemos viver como queremos, como a nossa carne quer. Nós temos que fazer guerra, nós temos que fazer morrer, nós temos que lutar para fazer a vontade de Deus e não a vontade da nossa carne. Se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Algum tempo atrás eu tive contacto com um vídeo e eu acredito que muitos dos irmãos já tenham tido contacto com esse vídeo, que é na verdade um excerto, é uma parte de uma pregação do pastor John Piper e ele menciona este versículo, Romanos 8, versículo 13, e ele faz alguns comentários bem relevantes sobre as implicações desta verdade bíblica, na verdade que é um mandamento apostólico. Fazer guerra, fazer morrer a natureza terrena, é um mandamento bíblico, é um mandamento apostólico. Então, o pastor John Piper, ele diz, a certa altura, que a única atitude possível em relação ao desejo descontrolado, à falta de domínio próprio, é uma declaração de guerra. É preciso declarar guerra a alguns comportamentos que nós trazemos na nossa experiência terrena, humana, física. Ele diz assim, a certa altura: eu ouço tantos cristãos a murmurarem sobre as suas imperfeições, a dizerem que têm tido fraquezas, têm fracassos, falam dos seus vícios, das suas falhas. Eu ouço tanta gente a murmurar e a falar, mas eu vejo tão pouca guerra. Eu ouço-os a falar, mas não os vejo a fazer guerra contra essas coisas. Depois ele descreve o que é um pouco de guerra. Ele cita uma descrição da guerra. Ele diz: há algo na guerra que aguça os sentidos. Eu nunca estive na guerra, mas o meu pai esteve e ele conta. Meu pai era um homem muito meigo e manso, muito tranquilo. Ele achou, quando foi chamado para a guerra na Guiné-Bissau, ele achou: eu nunca vou usar uma arma. Eu nunca vou matar ninguém. Mas o estado de guerra deixou o meu pai. Ele diz que houve um dia em que foram atacados, ele pegou na arma e ele diz: qualquer coisa que se mexesse, eu ia matar. Ele achou que não iria nunca poder pegar numa arma com a intenção de matar. Mas essa descrição da guerra diz que o ambiente de guerra, quando nós sabemos que estamos em guerra, os nossos sentidos ficam aguçados. Ouvimos o estalar de um ramo ou o farfalhar das folhas e ficamos em modo de ataque. Alguém tosse e nós estamos prontos para puxar o gatilho. Mesmo depois de dias de pouco ou nenhum sono, a guerra mantém-nos
vigilantes. Então, alguns de nós conhecem pessoas mais velhas que aqui em Portugal foram chamados para guerrear, especialmente na África, e contam essas experiências. Pessoas que ficaram marcadas, o nosso vizinho aqui da frente já me esteve a contar dessas experiências. Quando começavam a ouvir guerra, rumores de guerra, quando vinham ataques, eles quase nem podiam se vestir e calçar, pegavam nas armas e iam, e tudo que se mexesse, eles disparavam, um desespero. A verdadeira vida cristã tem um traço de maldade e de violência. Mas agora perguntamos, e ele faz uma pergunta sobre essa violência, o pastor John Piper, nessa parte, ele diz, é violência contra o quê ou contra quem? Se nós entendemos a seriedade, especialmente do que lemos aqui em 1 João capítulo 3, mas em Colossenses, sobre estas coisas, vem a ira de Deus, vem a punição de Deus. E se nós não estamos a vencer a nossa luta contra os feitos da carne, nós não vamos estar com o Senhor. Nós não somos cristãos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo não está em nós. É isso que nós estamos a dizer a Deus e às pessoas. É um assunto sério. E ele diz, é preciso violência contra quem? Contra as outras pessoas? Não, não contra pessoas. Mas contra os impulsos da nossa alma para nós sermos violentos contra outras pessoas. Violência é um traço, nesse sentido, do cristianismo, é violência contra nós próprios, contra tudo o que em nós faz as pazes com o pecado. Queremos justificar o pecado, a presença do pecado na nossa vida. É quando se instala uma mentalidade de tempo de paz e nós devemos então fazer guerra contra esse tipo de mentalidade. Não, está tudo bem. Isto não é assim tão grave. É só uma olhada. São só alguns minutos de prazer. É só um abraço. É só mais um bocado desta substância. É só mais um bocadinho de prazer. O fim é morte. O fim é destruição. É uma violência contra toda a luxúria em nós, todos os desejos escravizantes de comida, cafeína, açúcar, chocolate, álcool, pornografia, dinheiro, elogios, aprovação dos outros, poder, fama. Este é o nosso inimigo, é o pecado. É aqui que nós fazemos guerra. É uma violência contra todo o racismo nas nossas almas, a indiferença preguiçosa das nossas almas perante a injustiça. O aborto. E ele faz um comentário interessante. Sabem que Satanás, nesta carta que fala sobre guerra, e especialmente essa guerra do cristão, essa luta que o crente enfrenta, Satanás só aparece no fim, no último capítulo, capítulo 16. Só aí é que aparece uma citação a Satanás. E nós não ignoramos que é um adversário, é um inimigo, que há guerra espiritual contra Satanás e os demónios. Mas o único ponto de apoio que Satanás tem na tua vida é a tua carne, é o teu corpo, é o teu pecado. Ninguém vai para o inferno por causa de Satanás, diz o pastor John Piper, e é verdade. A única razão pela qual nós vamos para o inferno é o pecado, é o nosso pecado. Muito mais importante do que lutar contra Satanás, os demónios, é lutar contra o pecado. Há pessoas que falam sobre as suas lutas e no final dessa parte da pregação ele diz assim: tu queixas-te das tuas fraquezas, tu queixas-te das tuas inclinações, mas a pergunta é: tu já fizeste uma guerra séria contra a tua carne, o teu corpo, contra essas inclinações? Porque se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, se matardes os feitos do corpo, certamente vivereis, tereis vida abundante. Então nós precisamos entender que Deus quer-nos como guerreiros, pessoas que lutam, pessoas que estão seriamente comprometidas em lutar contra o pecado. Seja o espírito crítico, seja a inveja,
as obras da carne, de uma forma geral, como nós vemos. E é o Espírito Santo que nos dá força, que nos capacita a lutar, a guerrear, para nós matarmos de modo contínuo e gradual os nossos pecados. É um processo que durará a nossa vida enquanto estivermos neste corpo, mas é o Espírito Santo que nos conduz pelo caminho da verdade. Ele leva-nos a obedecer às ordens simples das Escrituras. Porque as ordens, os mandamentos da Bíblia são simples, são fáceis de ser entendidos. Nós podemos não gostar deles. Não é que seja difícil entender. Difícil é nós nos convencermos de que a vontade de Deus é melhor, que a vontade de Deus é para ser vivida, é nós nos submetermos à vontade do Senhor. Versículo 14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos, aqueles que recebem o Espírito de adoção, que é descrito como uma ilustração em Romanos, no capítulo 11, a ideia de ser enxertado. Adotado não era um filho biológico, é adotado, passa a ter todos os direitos. Uma outra imagem é esta que Paulo usa, de ser enxertado no povo da aliança. Aqueles que não são judeus, que não são israelitas. No capítulo 11 ele usa essa expressão. Mas em Efésios 1 ele fala da adoção de filhos e por sermos filhos adotados temos os mesmos direitos de Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo, da glória por vir, da presença de Deus, das bênçãos da eternidade. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quando há essa identificação com Jesus. Em Gálatas 4 lemos: Deus enviou o seu Filho. E esta é a mensagem do Evangelho. Deus é amor, Deus ama, por isso Ele envia o seu Filho. Entrou o pecado, precisa de um Salvador, a humanidade está escrava dos seus pecados. Então Deus envia o seu Filho, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Podemos chamar a Deus de Abba, e a expressão é uma expressão de carinho, é uma expressão de proximidade e intimidade. O equivalente na nossa língua em português seria o papá. O paizinho, o papá, mas dá essa ideia de uma intimidade, de uma proximidade, sem ansiedade, sem aquele medo que repele, que afasta. E o próprio Senhor Jesus, ele usou essa expressão a falar com o seu Pai do céu, que é o nosso Pai, a falar com Deus. Ele usa Abba, Pai, tudo te é possível. Ele queria livrar-se daquele sofrimento, essa era a intenção, o desejo do corpo dele, ele sabia o que estava para viver. E usa essa expressão, Abba. E é o próprio Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Nós nascemos de novo, somos nascidos. E como é que somos feitos filhos? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, explica: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É assim que alguém é feito filho. É assim que alguém é enxertado, é assim que alguém é adotado. É quando ouve o Evangelho, porque os crentes pregam o Evangelho, porque sabem que são devedores, têm essa obrigação, têm esse dever de pregar o Evangelho, de anunciar a mensagem, e quem ouve e crê em Jesus, mediante essa fé, é feito filho de Deus. Mas são esses, não são todos que são filhos de Deus. 1 Coríntios 2 dá o exemplo de algumas pessoas que não são considerados filhos de Deus. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então há algumas pessoas que não são consideradas filhos de Deus, filhas de Deus.
Já há aqueles que têm o Espírito de Deus, já há aqueles que têm a palavra de Deus a atuar em si, aqueles que têm a verdade de Deus a ser gravada nos seus corações, nas suas mentes. Esses dizem, podem afirmar que têm a mente de Cristo, que pensam como Cristo, que têm os mesmos desejos de Cristo, que podem tratar o Pai do céu como Abba, como papá, têm intimidade com Deus, têm um relacionamento com Deus que durará para sempre e sempre. Nós temos a mente de Cristo, diz Paulo, nós temos o Espírito em nós somos filhos de Deus. Não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Por causa da vida de pecado, as pessoas não regeneradas, elas são escravas dos seus temores da morte. As pessoas têm medo de morrer. Elas querem prolongar a sua vida de qualquer forma. Algumas tentam prolongar com medicação, com drogas, querem descobrir a cura para a morte. Alguns querem prolongar a sua vida nos filhos, achando que os filhos vão continuar as suas vidas, mas cada um dará contas de si mesmo a Deus. Algumas pessoas querem tentar viver num outro planeta para ver se vivem para sempre. Há tantas tentativas de escapar dessa passagem. Há pessoas com pavor da morte, como nós lemos em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Há pessoas que estão escravas do pavor da morte. Literalmente é isso que está lá no versículo 15. Estão sujeitos à escravidão para toda a vida, escravos do medo da morte, mas também dos seus temores a respeito do castigo final, porque haverá um juízo. Em 1 João capítulo 4, nós lemos no versículo 17, em nós é aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo, esse dia vai chegar, nós mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Alguém que tem medo de morrer, alguém que tem medo do castigo, do juízo final, é alguém que ainda não é filho. É alguém que ainda não chama Deus de Abba. Não tem essa intimidade. Não está em comunhão com Deus por meio do seu Espírito. Não pode considerar-se um filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Por isso, nem todos são guiados pelo Espírito de Deus. E nós precisamos de ser guiados. Nós precisamos fazer decisões. Nós precisamos fazer escolhas. E nós lemos então aqui, versículo 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Olhando para a história do povo de Deus, nós vemos várias evidências de como Deus guiava e guiou o seu povo. Os salmos cantam a direção e a forma como Deus guiou. Há pouco nós lemos Atos capítulo 7 e pudemos lembrar como Deus conduziu, como um pastor conduz o seu rebanho. Deus fez isso. E no Salmo 16 nós lemos Davi a dizer: Deus, tu me farás ver os caminhos da vida. Estas ideias aqui baseadas nas promessas, no caráter de Deus, como nós lemos no Salmo 23, sendo Ele o pastor que cuida, que alimenta, é o pastor que guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mas Ele guia. O Salmo 25, como lemos a semana passada, é o Senhor que faz conhecer os seus caminhos. É Ele que ensina as suas veredas. Por isso o salmista ensina-nos a pedir a Deus: Deus, guia-me na tua verdade e ensina-me. Tu és o Deus em quem eu espero todo o dia. E nós lemos os versículos 8 e 9 que o Senhor, Ele é bom, Ele é reto, Ele aponta o caminho aos pecadores, Ele guia os humildes na justiça, Ele ensina aos mansos o seu caminho. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor o ensinará, o instruirá no caminho que deve escolher. O Salmo 31 diz que o Senhor, por causa do seu nome, conduz e guia. Palavras do próprio Senhor no Salmo 32: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 37, no coração, o justo tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Por quê? Porque a palavra está no coração, está no seu coração. Salmo 73, versículo 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Essa é a nossa esperança.
é chegar à glória, é passar por este caminho, guiados pelo Senhor, pelos conselhos do Senhor e chegar ao fim e estar na glória, estar nesse lugar de descanso da nossa alma. Salmo 136, versículo 16. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma expressão, um cântico de louvor e uma das expressões de louvor porque ele guia, ele orientou, ele conduziu o seu povo no deserto. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus que conduz, um Deus que guia, um Deus que mostra o caminho. Salmo 139, versículos 8 a 10. O salmista a dizer: se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. É o teu caráter, é assim. Tu és um Deus bom e reto. Tu apontas o caminho aos pecadores. Tu vais me guiar. A tua mão há de me guiar. Mas dos vários textos que eu li e que eu recolhi para partilhar com os irmãos, este é um dos mais especiais. Isaías capítulo 30, a forma como Deus descreve a sua liderança, a sua direção. Deus a falar com o seu povo, os seus filhos, e a dizer: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não vais por aí ou não vais por ali, vai por aqui, é este o caminho. Deus a falar. E Deus fala porque a sua palavra está em nós, ela habita, nós lemos, nós guardamos as pregações, as leituras, as nossas meditações e assim Deus vai nos guiando. Este é o caminho, anda por ele. É este o caminho que eu quero que tu andes. Em Isaías 42, promessa do Senhor ao seu povo: eu guiarei os cegos por um caminho que não conheceram. Fá-los-ei a andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz. Mais à frente, no capítulo 48, o Senhor, Deus me enviou a mim o seu Espírito, assim diz o Senhor, o teu Redentor, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O nosso Deus é um Deus que quer ensinar, que quer conduzir, que quer nos mostrar como fazer decisões sábias, andar em coisas, usar coisas e andar em caminhos em que nós somos úteis. Aquelas coisas se tornam úteis nas suas mãos. Mais uma promessa em Isaías, capítulo 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Quem ouve, quem medita na palavra do Senhor, quem tem comunhão com Deus, poderá experimentar estas delícias e esta satisfação. Porque o homem, como diz Jeremias, o homem não sabe, não tem capacidade para determinar o seu próprio caminho. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos. Nós não sabemos. Nós somos cegos, guiados por outros cegos, quando não vemos a luz do Evangelho, quando não ouvimos o sol nascente das alturas. Mais um profeta a falar sobre esta ideia do Senhor a conduzir, é o seu Espírito. Em Ezequiel capítulo 1 também tem esta descrição, esta imagem. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam, para onde, versículo 20, para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. É o Espírito a guiar até que nós chegamos a Jesus. As profecias apontaram para Jesus e em Lucas 1, capítulo 1, versículo 78, nós lemos assim: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio para nos dar direção, para nos ensinar a sermos homens, a sermos mulheres,
desempenharmos os nossos papéis como povo dele aqui na terra. E ele chama para irem a ele, para aprenderem dele. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele quer conduzir à paz. Jesus está a chamar, venham ler a minha palavra, venham ter comunhão comigo, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Nós lemos há pouco o Salmo 25, o Senhor guia o humilde, Ele guia o manso no seu caminho. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, Paulo está a instruir Timóteo com a sã doutrina, com aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele diz, aquilo que eu recebi, o que eu vos entreguei, ele também entrega a Timóteo a palavra de Deus, a sã doutrina, e depois ele diz assim, Timóteo, agora pondera nas coisas que eu acabei de dizer. Pondera, fica a meditar, pensa. Pois o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. É o Senhor, é o seu Espírito que te vai dar entendimento, compreensão dessas coisas. E por isso ele ora pelas igrejas, ora pelos Efésios, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Pai da Glória, o nosso Abba, conceda espírito de sabedoria e revelação. E quanto a vós, ele diz mais à frente no capítulo 5 de Efésios, procurei compreender qual é a vontade do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Quando ele diz a mesma ideia aos Colossenses, ele diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Leiam a Bíblia, leiam com atenção, meditem, encham-se das Escrituras. É assim que se encherão do Espírito. O irmão Paul Tripp, neste livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, um dos melhores que nós aqui na nossa igreja já lemos, os homens já tiveram a oportunidade de ler, muito prático acerca do discipulado, o aconselhamento, esse ministério que nós podemos ter na vida uns dos outros. Numa parte do livro, o irmão Paul Tripp, ele diz acerca desta necessidade que temos de ouvir Deus, de procurar saber qual é a vontade de Deus. Ele diz assim, muitos cristãos têm a abordagem da confiança passiva para buscar a direção do Senhor. Acham que saberão a vontade de Deus quando Deus lhes revelar o seu plano secreto. E normalmente isto é como uma visão, é um sonho, uma revelação extraordinária. É isso que normalmente está na mente das pessoas. Um anjo aparece e diz, não vais por aqui, vai por ali. Direção, porém, é uma questão de confiança ativa e obediente. Examino as alternativas diante de mim, usando os princípios, os temas, as perspectivas das Escrituras e então, com o meu melhor conhecimento e habilidade, eu aplico a sabedoria bíblica e tomo decisões. A minha decisão não é baseada em ler a mente de Deus, mas nas coisas que Ele revelou na Sua palavra. Ao dar um passo à frente, eu confio a minha vida ao Senhor, sabendo que Ele governa tudo e que me colocará onde Ele me quer. Esse é o modelo bíblico da direção. Muitas pessoas têm as suas varas de adivinhação cristã, na esperança de descobrir a vontade secreta de Deus. Enquanto isso, a Bíblia, nas suas mãos, está fechada. Aquilo que Deus disse ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho não é usado. Quando nós perguntamos o que é a vontade de Deus, há alguns textos bíblicos que apresentam claramente qual é a vontade de Deus para todos nós. E Deus quer. A vontade de Deus é que tu sejas salvo, que tu sejas salva. Salva dos pecados, sejas dele, ovelha dele, filho de Deus, filha de Deus. A primeira pergunta é, já deste o teu coração a Jesus? Já entregaste o teu coração a Jesus? João capítulo 1 e 12, versículos 12 e 13. Todos quantos o receberam,
todos os que se entregam, todos os que se consagram ao Senhor, todos aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, são verdadeiramente salvos. Confessam com a boca que Jesus é Senhor, mas no coração creem em Jesus. A vontade do Senhor é que tu sejas cheio do Espírito Santo. E a pergunta é: estás a receber a palavra de Deus regularmente para que a palavra do Senhor crie em ti uma consciência da presença de Cristo? A palavra que está em ti de forma abundante, ela vai te dar essa consciência da presença de Deus, da direção de Deus, essa voz de Deus. É a palavra da verdade, é a palavra de Cristo a habitar em ti. É assim que Ele conduz, é assim que Ele guia, é assim que Ele enche. É com a sua palavra, a sua revelação, o seu ensino. Outra pergunta importante: estás a santificar-te? Examinaste já a tua vida até esse ponto? Estás a viver uma vida virtuosa e justa, limpa, digna de ser imitada por quem está perto, por quem te vê? Estás a procurar purificar a tua mente, as tuas decisões, as tuas palavras? Porque esta é a vontade de Deus, a tua santificação, a minha santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. E quanto à submissão, tu és o tipo de modelo de pessoa submissa que a palavra de Deus estabelece? Se a Bíblia diz, então eu quero viver de acordo com esse padrão. És o tipo de pessoa que se submete às autoridades civis para que não tenham nada a dizer contra ti? E acerca do sofrimento, estás a confrontar uma sociedade que é ateia sem Deus? Isto traz sofrimento, porque traz desprezo, traz crítica, censura, há ódio contra Jesus e aqueles que são seguidores de Jesus. E sobre gratidão, em tudo dai graças, a Bíblia ensina, tendo por motivo de toda a alegria passados por várias provações. E o teu coração tem ações de graças? Tu tens gratidão porque passas por provações, por dificuldades, por testes, por problemas? Ou ficas ofendido, ou chateado, amargo, irritado? Qual é a reação? Como é que está o teu coração diante das provações? O irmão John MacArthur, a ensinar sobre a vontade de Deus, eu ouvi numa palestra e isto são anotações dessa palestra, mas ele escreveu um livro sobre a vontade de Deus. O irmão Barrett ainda hoje mencionou esse livro. Ele já o leu, A Vontade de Deus. Mas o pastor John MacArthur, ele imagina um diálogo com uma pessoa que procura a igreja, procura o pastor, procura um conselheiro, uma conselheira, e diz: eu quero saber qual é a vontade de Deus. E a pessoa conduz por estas passagens que nós vimos, que é isso que a Bíblia diz. Como descobrir a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus. E a pessoa poderia dizer assim: então, eu venho aqui para saber qual é a vontade de Deus, e o que a pessoa faz é ler um monte de versículos bíblicos, mas não me diz com quem é que eu devo casar. Se é com este ou com aquele. Não me diz qual é a pessoa certa. Para que cidade é que eu devo mudar? Qual é o curso que eu devo fazer? Coisas concretas, não me está a dizer. Então é uma perda de tempo vir procurar pessoas da igreja e é tudo tão genérico. Então o irmão que conhece as Escrituras, ele diz: eu tenho uma resposta que eu acho que te vai agradar, te vai gostar. Se tu és salvo, se estás cheio do Espírito Santo, se estás a santificar-te, se és submisso, disposto a sofrer e ainda assim sentir gratidão, sabes qual é a vontade de Deus para ti? O que tu quiseres, o que tu desejares. O que é que achas? Soa bem?
faz isso. E a pessoa fica em crise, não é? Mas isso é a minha vontade. Afinal de contas, eu não tenho que bater para a porta abrir, eu tenho que buscar. Isso é fazer a minha vontade, não está certo. Então ele diz: eu vou repetir, se tu estás salvo, se estás cheio do Espírito Santo, se estás santificado, se és submisso, disposto a sofrer e ainda assim sentir gratidão, estas são condições importantes. Quem é que tu achas que está a conduzir os teus desejos? Quem é que achas que está a fazer-te sentir essas necessidades, essas vontades? É o próprio Deus. Por isso é que nós temos este Salmo 37, versículo 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso não significa que Ele vai satisfazer os desejos gerados por ti, pelo teu coração carnal, pelo teu coração físico, essa ideia de satisfazer as tuas necessidades físicas. O que está a dizer é que se tu te agradas do Senhor, se tu tens essa intimidade com o Senhor, se tu ouves a palavra dEle, se te santifica, se estás a aprender com Ele acerca do que é ser bem-aventurado, feliz e bem-sucedido, se és submisso à sua vontade, Ele vai colocar desejos em ti. A palavra dEle, o Espírito dEle, a ação do Espírito do seu Filho em ti vai te fazer sentir desejos que lhe agradam a Ele. Por isso, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é a lógica, esse é o sentido. É assim que nós sabemos a vontade de Deus. Se estamos a ouvir Deus a falar, que Ele já falou, Ele está a repetir, se nós queremos obedecer, se o Espírito dele está em nós, se somos verdadeiramente filhos de Deus, queremos viver para agradar ao Senhor. O que quisermos, podemos fazer. Porque o que estamos a querer vem da ação do seu Espírito em nós. Esta é a mensagem da Bíblia. É assim que Deus nos ensina a fazer decisões. Não à procura de novelos para pôr do lado de fora para ver se ficam molhados ou secos, a pedir sinais e anjos e sinais e mensagens nas nuvens. É ler a Bíblia, é entender as Escrituras, é entender a revelação de Jesus Cristo, entender o seu coração e deixar que o seu Espírito coloque esses desejos em nós.